Bom, pessoal, fazendo aqui um vídeo com orientações sobre o projeto de extensão para deixar tudo muito mais claro para vocês. Meu nome é Samuel Reis, estou coordenador das unidades Jandira, da Boão e Rio Pequeno, da Anhanguera. Então, coordenador pedagógico, tá? Então, logo que vocês acessam o projeto de extensão, vocês vão procurar esta tela que está aparecendo aqui, portfólio. Tá? Aqui estão os arquivos orientadores do teu projeto. Tá? Então, eu vou falar dos principais arquivos aqui. A destacar, termo, que é o projeto de extensão, template PDCA e o relatório final. Mas o que vai subir na plataforma? O que irá subir na plataforma é apenas o relatório final. Vamos falar de cada um deles. Vou primeiro falar do termo. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Termo aqui. Termo na tela. Aqui no termo, vocês vão perceber que o termo é simplesmente uma apresentação sua para a organização que você irá fazer, né, seu projeto. Esse termo não é feito upload, né, na plataforma, mas de qualquer maneira, se solicitarem que você tenha, você precisa ter aqui a assinatura do responsável pela organização. É uma segurança sua, tá? Então esse é o ponto. Aí vamos lá. Eu tô com o termo, agora qual que é o próximo passo, né? Então, termo é só isso, tá? Um documento que vai colocar os seus dados, dados da organização e a assinatura do responsável pela organização. Bom, e aí? Eu posso ir direto para o projeto, para o relatório final? Até pode. Até pode ir direto para o relatório final, mas vocês vão ver que no relatório final tem um relatório lá de 15 linhas. Se você tiver feito o seu template PDCA, praticamente está pronto. Então vamos passar pelo template PDCA para depois ir para o relatório final. Até porque tudo que você faz no template PDCA, copia e cola, vai para o relatório final. Então você não perde tempo, tá? Então vou abrir aqui o relatório, o template PDCA. Próxima tela, template PDCA. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Relatório final, template aqui. Tá aqui. Bom, template PDCA, né, os dados aqui do aluno, e aqui é um ponto importante. Programa de extensão. Qual que é o programa do teu curso, tá? Isso é importante. Né? Qual que é o programa? Porque dentro desse programa tem um programa de sustentabilidade, tem um programa de contexto à comunidade, que é nesse caso aqui, né? Tem mais de um programa, tá? E aí quando você olha para o programa, você fala, eu tô com dúvida. Tô com dúvida. Aqui, nos dados do aluno, a faculdade ela te passa um resumo do que é esse programa. Aqui ela está falando sobre vocês. Então isso daqui não é algo que eu vou apagar. Ela está falando sobre o aluno. E quando ela fala aqui, olha só que interessante, a realização da atividade extensionista no curso de administração, esse que eu peguei foi no curso de administração. Vinculadas ao programa de contexto da comunidade, tem por objetivo estreitar o relacionamento do saber universitário com a comunidade. Isso vocês vão ver todos. Quando você fala de um projeto de extensão, é o quê? É um problema social que você buscará solucionar a partir de conhecimentos que você obteve durante o curso, tá? Então, aqui, quando você fala, ó, é por meio de contribuições na resolução de problemas sociais presentes no contexto e, por outro lado, possibilitar o desenvolvimento de competências soft skills, falaremos um pouco mais sobre elas, específicas no corpo docente. Então, as ações poderão ser realizadas em diversos locais e aqui já está falando onde pode ser feito. Associação de bairro, prefeitura, ONG, igreja, escola, micro e pequena empresa. Então a maioria, né, faz ou em ONG, alguns fazem em igreja, a maioria dos que eu oriento. Mas tem um ponto, né? Como é um projeto, então aqui logo que começa, né, a pessoa fica preocupada. Nossa, pessoal, o que você coloca em prática é um produto. Um projeto, ele está no campo das ideias. Tá? Se está no campo das ideias, você tem total liberdade para falar como se o projeto já fosse um produto.
tivesse sido realizado, mas na verdade é apenas um projeto. Então eu estou projetando um futuro, tá? Claro que na hora de fazer a redação eu não vou colocar, né, quando o projeto for realizado. Não, não. Eu escrevo como se o projeto tivesse sido realizado. Eu escrevo e eu descrevo os resultados obtidos como se fossem os resultados reais daquele projeto. Afinal, eu estou projetando. Se eu estou projetando, eu estou no campo das ideias. Que fique muito claro. Então, use a sua criatividade. Tá? Use a sua criatividade. Deixo muito claro. Tá? Então, não se preocupe com essa questão. Ah, eu não vou ter tempo de fazer esse projeto lá na igreja. Não, não, mas é no campo das ideias. E eu já presenciei aluno que comigo, no sábado, 2 sábados, conseguiu finalizar um projeto de extensão, um relatório. Né? Então, utilizou a criatividade, utilizou do seu conhecimento, da sua bagagem anterior e deu tudo certo. Tá? Então, as competências, olha só, esse é um ponto interessante. Aqui está falando ainda do aluno, competência do projeto de extensão, perfil do egresso, nada disso você mexe. Soft skills, essa competência soft skills, nós temos 2 tipos de competências: hard skills e soft skills. A hard skills são competências técnicas. Quando nós estudamos lá na administração o CHA, conhecimento, habilidade e atitude, conhecimento e habilidade são competências hard skills. Tá? Ou seja, competências que eu aprendo na escola, competências que eu desenvolvo, competências técnicas, né? Eu estudo elas. Já a atitude é uma competência soft skills, ou seja, é uma competência socioemocional. Então, além de atitude, eu poderia falar de empatia, resiliência, trabalho em equipe. Tem várias competências soft skills que são trabalhadas a partir de workshop, dinâmicas em grupos e assim vai, tá? Então, esse é o ponto. Aqui tem um objetivo. Tudo isso daqui você não mexe em nada, porque tudo isso daqui diz respeito aos dados que a faculdade está falando de você. Começa aqui no template PDCA. Por que template? Template é como se fosse um passo a passo, né? E aqui você tem o planejamento. Dentro do planejamento tem um site aqui para você acessar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Por quê? Porque lá no relatório final vocês perceberão que você terá que colocar ao menos um objetivo de desenvolvimento sustentável. Não se preocupe em estudar muito aquele objetivo, apenas você percebe aquele que se adequa mais ao teu trabalho. Que eu estava vendo, escolha pelo menos uma meta. Pelo menos um ODS terá que ser colocado aqui. Vamos lá, eu vou abrir aqui só para a gente conferir. Ó, abrir. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Bom, tá aí. Deixa eu abrir aqui. Descendo um pouco, vou ter aqui os 17. Bom, tá aqui. Tá aqui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É, erradicação da pobreza. A maioria faz sobre educação de qualidade, quando é uma apresentação, quando é um trabalho educativo. Né? A área da saúde, enfermagem, utiliza bastante o DS3, saúde e bem-estar. Tá? Essas são as mais utilizadas. Mas nada impede de você fazer um projeto voltado à energia limpa, à energia solar, eólica e assim vai. Nada impede de você fazer um trabalho, por exemplo, voltado à identidade de gênero, ou seja, um trabalho de empoderamento feminino, é um trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui em Jandira nós temos o Centro de Referência da Mulher, teve uma aluna que fez um projeto para lá, né, e citava justamente a ODS 5, essa ODS 5 ela fala justamente sobre empoderamento feminino, né, e esse trabalho todo para que exista uma igualdade, né, entre os gêneros, ok? Então, aqui são as ODS, você vai pegar uma delas para você colocar no teu relatório final, que é o que está aqui, ó, tá vendo? Ao menos uma. E aí nós descemos. Aqui vocês vão perceber, isso será importante para o seu relatório. Tá? A metodologia Design Thinking, tá? Ela começa numa imersão.
O que é uma imersão? Quando alguém fala, eu vou fazer uma imersão fora do país, tá? Para aprender o idioma. O que significa? Vai estudar a cultura daquele país, vai conhecer os lugares, vai ficar o dia todo falando aquela língua. Aquilo é uma imersão, né? Então, imersão, quando a gente fala de um projeto, é você compreender a população daquele lugar, as características, as problemáticas. E aqui existe uma sugestão de uma entrevista, tá? Para você identificar qual o problema que você vai solucionar. Tá? Aqui tem uma sugestão, tá? Eu preciso seguir esse script? Não, não preciso seguir esse script, mas ele acaba ajudando, né, na hora de definir os itens da imersão, tá? Então, esse é o ponto. Quais são as pessoas envolvidas na ação para buscar resolver e mitigar? Mitigar é reduzir aquele problema, tá? E os problemas identificados onde será realizada a ação. Aqui, né, nós temos algumas questões que te auxiliarão nessa questão de sugestões, itens da imersão. Tá? Então, essa daqui é uma definição, vai ser importante depois para o seu relatório final. A ideação, que aí nós temos uma diferença, né? A ideação, ideia e ação. Aqui eu já tenho uma descrição de fato. Então, eu fiz uma imersão onde eu identifiquei o problema. Aí eu tive uma ideação, ou seja, várias ideias de ações para solucionar ou para mitigar aquela questão. Várias ideias de ações. Tive várias. E aí eu vou descrevendo todas. E aí eu pincelo uma, né, daquelas ideias para poder fazer a estruturação, que é o processo de prototipação. O que é um protótipo? Um protótipo ele é quase, né, um produto final, mas está no campo do protótipo ainda. Não é um produto testado, referendado, com selo do Inmetro, nada disso. É um protótipo. Tá? Então, no relatório final isso vai ficar mais claro. Tá? Aí nós temos aqui um cronograma de realização do projeto. Aqui no lugar do período você pode colocar mês, né? Ou deixar período mesmo. Aqui uma sequência de quinzena, por exemplo, se for semanal, 4 encontros, tudo mais, você monta um cronograma aqui. A verificação, que é o processo, o PDCA, o ciclo PDCA, ele começa no planejamento. Nós já falamos sobre planejamento, né, todo aquele processo de buscar qual que é o objetivo de desenvolvimento sustentável e tudo mais. Aquilo está no campo do planejamento. Aí depois nós temos o do, que é o quê? É a ação, é colocar em prática, direcionar. Então, planejei, eu direcionei. Na hora de direcionar, eu fiz o processo lá da prototipação, saiu o protótipo no final. E eu tenho o check, que é o quê? O momento de avaliar. E por fim, vocês verão lá na frente que tem o act, que diz respeito à ação de aprendizado. Nós temos aqui o planejamento, questões sim ou não, a imersão foi realizada? Sim. Se ideação realizada? Sim. Então você vai colocar aqui xizinhos. E aqui no act, né, que é o momento de ação, o momento de solução, e aqui por fim a referência bibliográfica, né, que precisa ter, não tem jeito, né? Lembrando que a referência bibliográfica ela precisa estar em ordem alfabética, e a minha sugestão como um site que te auxilia nessa questão da referenciação é uma ferramenta da Universidade Federal de Santa Catarina. Se você colocar no Google gerar referência, o, é, o FSC, Universidade Federal de Santa Catarina, você vai encontrar essa ferramenta e lá você consegue deixar as suas referências já na BNT, no próprio sistema. Vamos para o relatório final? Tá. Vocês perceberão que o relatório final é o documento que vocês vão entregar de fato. Este é o documento que vocês realizarão o upload lá na plataforma. Vocês vão ver que muito do que está aqui já estava no template PDCA, ou seja, você não perdeu. Esse eu vou falar com mais detalhes. Vamos lá, não esqueçam, né? Vou colocar o meu nome, vou colocar o RA, vou colocar o polo,
Aqui não coloco nada, porque aqui está falando a faculdade, está falando sobre mim, sobre o aluno, né? Não vou colocar nada, não vou colocar nada, não vou colocar nada. Começa aqui, relatório final. Aluno e aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você formalize enviando esse relatório final para ser avaliado junto ao seu ambiente virtual de aprendizado. O AVA, né? E também para você poder comprovar sua atuação. Para o preenchimento, busque anotações junto ao template PDCA. Lembra? Importância de fazer o template. Tem aluno que não faz o template, vai direto para o relatório final, porque este é o que entrega. Mas o template ele te dá instrumentos para poder fazer um bom relatório. Né? Então a chance de aprovação é maior. Eu preciso deixar muito claro para vocês. Né? Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Aqui, lembra da ODS que eu falei? Que a maioria utiliza da educação de qualidade, alguns do empoderamento feminino, que é a questão da igualdade de gênero, né, e assim vai. Da saúde, que é o DS3. Então, dentro daquelas 17, ao menos uma, tá vendo? Ao menos uma meta, ao menos uma ODS você precisa colocar aqui. E aí vamos seguir. O local da realização da atividade, que é o local da ONG, igreja, empresa de pequena, microempresa, né, com aquelas opções que nós temos lá em cima. Vamos lá, durante a ação, se houve algum registro, né, durante a ação de alguma mudança, se houve mudança na estratégia de alcançar resultado, lembrando que se você colocar aqui que não foi necessário mudança, tá correto, porque aqui é uma pergunta, tá? Aqui está falando, caso necessário, houve mudança na estratégia para alcançar o resultado. Resultado da ação. Lembrando que mas é um projeto. Mesmo sendo um projeto, a escrita do projeto é como se fosse um produto. Ou seja, eu fiz e eu estou falando naquele momento, pós-realização. Eu estou projetando um fato. Conclusão, depoimento, se houver aqui, não é obrigatório depoimento, mas aqui nós temos o campo obrigatório. Lembra que eu falei do relatório de 15 linhas? Relate no mínimo 15 linhas com sua experiência com os extensionistas, né, com as extensionistas. O texto deve ser de autoria inédito, evitar plágio, nem precisa falar. Lembrando que o trabalho precisa ser individual, tá? Só tem o nome de uma pessoa. Tá? Então, aqui um relatório aí de 15 linhas sobre o momento. Depoimento da instituição participante, campo obrigatório. Aqui você vai inserir o depoimento de alguém, né, que faz parte daquela organização, a igreja, e assim vai, o local que você fez o teu projeto. Pega um depoimento e coloca aqui, lembrando que tudo é no campo da ideia, né? Que em nenhum momento solicita-se que você grave esse depoimento e encaminhe para a faculdade. Não. Tudo isso aqui é no campo da ideia, tá? E aí, feito o depoimento, você tem as referências bibliográficas, que você já tem lá no template PDCA, só copiar e colar. E aqui o momento de autoavaliação, que você se avalia de 0 a 10 em cada um dos tópicos. Ponto. Finalizou. Subiu na plataforma. E é isso, né? Lembrando que qualquer dúvida pode me chamar no número da coordenação que eu estou à disposição. Só para quem não sabe, né, o número da coordenação é DDD 11 98273 2836. Aguardo vocês e é isso. Muito obrigado e até logo mais.